Bom dia, sétimos anos! Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 26/8, numa quarta-feira, faremos correção das atividades sobre concordância verbal. As atividades encontram-se no caderno de atividades volume 2, páginas 32 a 35. Então, para nós estarmos iniciando, vamos lembrar a regrinha básica de concordância verbal. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Ou seja, verbo estará no plural quando eu tiver um sujeito no plural. Verbo no singular com sujeito no singular. Essa é a regrinha básica e a partir dela, ontem nós vimos algumas particularidades, né? Em que devemos estar atentos quando eu quero utilizar a ideia de exclusão ou inclusão, ou seja, um sujeito composto unido pela forma ou, e quando eu quero fazer a concordância, em que o elemento pode se referir, em que o verbo, pode se referir aos demais elementos do sujeito composto, ou quando eu quero fazer referência apenas a um elemento. Por exemplo, compõe o cenário prédio e casas, eu tenho o verbo no plural, porque o sujeito é composto, e eu quero dizer que as duas coisas, né, os dois elementos, no caso prédio e casas, compõem o cenário. Como eu posso usar o verbo no singular, compõe o cenário, prédio e casas, porque eu quero afirmar ou fazer referência apenas ao primeiro elemento, que é o prédio. Então, eu quero afirmar que um elemento se destaca mais do que o outro. Então, essas particularidades já foram discutidas em nossa última aula. E nós faremos a correção das atividades que começam lá na página 32. A primeira questão, ela é feita por meio de um cartaz, vamos dizer assim, uma campanha que o governo federal fez com o objetivo de economizar água. E diz o seguinte: leia a campanha a seguir lançada pelo governo federal. Cuidado com a sua torneira. Média desperdiçada por torneira desgastada no Brasil. 46 litros em um dia. 1.380 litros em um mês. Em um ano, 16.500 litros ou cerca de 84 mil copos d'água. 64 mil copos d'água. Quando perceber que sua torneira deixa pingar água, chame um técnico para consertá-la. Na maioria das vezes, o problema é o desgaste no anel de borracha, conhecido como courinho. Outra dica é trocar as torneiras comuns pelas com sensores automáticos que controlam a quantidade de água. Logo depois há algumas dicas, né? Dê a descarga quando necessário, só quando necessário. Como a descarga consome muita água, não use à toa. Mantenha as válvulas da descarga regulada. Essa peça com problema pode gastar até 30 litros de água. Nunca use o vaso como lixeira. O papel higiênico pode causar entupimentos. E por último, o comentário diz assim: vasos sanitários que têm caixas de água acopladas gastam em média 12 litros de água a cada descarga. No geral, todo o objetivo da campanha é levar as pessoas a se conscientizarem sobre a importância de economizar água. E ele chama atenção principalmente para as pessoas que possuem em casa torneiras que já são antigas, portanto ficam pingando, né, e ali vão desperdiçando água. Algumas descargas de banheiro que são mais antigas ou que as pessoas vão lá, apertam e aquilo ali vai embora, né, a caixa d'água. Então, é chamado a atenção exatamente para essas características particulares, a questão da torneira pingando e o uso da descarga ali, que às vezes está desregulada. Qual é o objetivo da campanha? Bom, o objetivo da campanha, sétimo ano, fica bem claro para a gente quando a gente começa a leitura, né? É conscientizar a população de que deve, economizar água, né? Impedindo ali os vazamentos, impedindo a torneira pingando. Então, o objetivo da campanha é conscientizar a população de que deve economizar água. Continuando aí. Qual a relação entre a imagem e o conteúdo dessa campanha? Observem que, no geral, a gente já identificou o objetivo. O objetivo da campanha é exatamente o quê? Economizar água. Qual é a imagem que é colocada para nos chamar a atenção? Uma torneira pingando.
E ao mesmo tempo que lá no alto você tem a torneira pingando, embaixo você tem um vaso, né, com a descarga ali, chamando a atenção para as pessoas que tenham a descarga desregulada ou que gastam muita água no momento em que estão dando descarga. Então, nós temos ali uma imagem que se sobressai a outra, que é exatamente qual? A da torneira pingando, que será a nossa base, a nossa referência. Ah, mas você comentou das duas. Comentei das duas para chamar a atenção de vocês que uma se destaca mais do que a outra, que é exatamente a da torneira pingando. Então, qual a relação entre a imagem e o conteúdo dessa campanha? A campanha fala sobre a conscientização da população com relação à economia de água e chama a atenção para uma torneira pingando, para uma torneira que está desperdiçando água. Ok? Se você quiser comentar do vaso sanitário, você pode comentar em um segundo plano, chamando a atenção para uma segunda imagem aí que aparece também, mas lembrando que uma se destaca mais do que a outra. Por que as torneiras com sensores automáticos economizam água? Ele comenta na campanha, né, no cartaz, a importância de você substituir as torneiras mais antigas por torneiras mais novas, modernas, que possuem esses sensores automáticos. Por quê? Porque elas controlam aí a quantidade de água, a saída de água. É necessário que alguém coloque a mão, né, para que ela reconheça que precisa sair a água nesse momento. Ok? Então, continuando aí. Até aqui, as questões 1, 2 e 3, nós tínhamos uma interpretação de texto voltada ali para o cartaz. A partir de agora, nós teremos questões que irão analisar junto à interpretação de texto com a questão gramatical, com essa análise aí da concordância. Até aqui, tudo ok? Beleza. Dando continuidade, então, questão 4. Nas frases a seguir, os verbos concordam adequadamente com o sujeito, exceto em uma delas. Apenas em uma oração, a concordância verbal encontra-se errada. Qual é? Vocês já viram aí, a resposta é a letra C, vamos identificar por quê. Na letra A eu tenho, na maioria das vezes, o problema é o desgaste no anel de borracha, conhecido como courinho. Aqui nós temos uma concordância perfeita, porque eu tenho o verbo é concordando com o sujeito problema. Problema está no singular, portanto, o verbo também encontra-se no singular. Na letra B, eu tenho outra dica, é trocar as torneiras comuns pelas com sensores automáticos que controlam a quantidade de água. Eu tenho dois verbos, todos os dois estão corretos com relação à concordância. Está concordando com dica, né? Outra dica é. Então, eu tenho outra dica no singular, concordando com o verbo é também no singular. Concordância correta. E depois eu tenho sensores automáticos que controlam. Então, controlam está no plural, concordando com sensores automáticos, que é um sujeito simples, porém é um sujeito simples no plural. O núcleo do sujeito aí encontra-se no plural. Portanto, o verbo também vai para o plural. Na letra C, eu tenho vasos sanitários que têm caixas d'água acopladas, gasta em média 12 litros de água a cada descarga. Quero chamar a atenção de vocês aqui, essa é a nossa alternativa que está em desacordo com relação à concordância, e eu quero chamar a atenção de vocês para o primeiro verbo. Eu tenho tem, do verbo ter, e observem que ele possui um acento circunflexo. Por quê? Porque ele está fazendo a concordância com o sujeito no plural, que é um sujeito que possui a palavra vasos sanitários, mesmo sendo um sujeito simples, o núcleo do sujeito encontra-se no plural. Então, só chamando atenção para as formas verbais tem, sem o acento, e tem com acento. Tem, sem o acento, indica singular. Exemplo, vaso sanitário tem uma descarga. Vasos sanitários têm descargas. Eu uso tem com acento circunflexo para se referir
né, para fazer a concordância com um sujeito no plural ou um sujeito composto. Ok, pessoal? Então, até aqui, corretinho. E ele continua dizendo, caixas d'água acopladas gasta em média. Nosso segundo verbo é o verbo gastar. Quem gasta? Caixas d'água. Então, o verbo ele deveria estar no plural para concordar com a palavra caixas, que é um sujeito que se encontra no plural. Então, aqui nós temos o erro. Tá? O verbo deveria estar no plural, né? Gasta, concordando com vasos que têm caixas d'água, vamos dizer assim, ou simplesmente com a palavra caixas de água acopladas. Ok? Ficou claro para todo mundo? Então, corrigindo aqui, deveria ser vasos sanitários que têm caixas de água acopladas gastam em média. Letra D, mantenha a válvula da descarga regulada. Essa peça com problema pode gastar até 30 litros de água. Primeiro verbo, manter, né? Mantenha, fazendo referência aí, fazendo concordância com um sujeito que está oculto e que indica para a gente modo imperativo, né? Mantenha você. Então, a concordância está feita corretamente. E a peça com problema pode gastar. Agora eu tenho uma locução verbal, né? 2 verbos juntinhos, dando a ideia de uma locução verbal aí pra gente. Quem pode gastar? A peça com problema. Então, tudo aqui está no singular, porque está concordando com o sujeito que também está no singular. Ok? Não está sem som, não. Está tudo correto. Beleza, pessoal? Com relação à questão 4... Alguma dúvida? Alguma pergunta? Ok. Questão 5. Leia estas frases. Faça manutenção. Chame um médico para consertar. Um técnico, perdão. Chame um técnico para consertá-la. Dê descarga só quando necessário. Não use à toa. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção. Todos os verbos utilizados aqui, todas as 4 orações, possuem um verbo no modo imperativo, ou seja, dando uma ordem. Faça manutenção, chame, dê e use. Todos os 4 verbos no modo imperativo. Fazendo a concordância aí com o sujeito ou a forma pronominal você. Faça você a manutenção, chame você um técnico, dê você descarga, não use você à toa. E aí, o que nós vamos lembrar daquela regrinha que nós já estudamos lá no comecinho do ano, estávamos em sala ainda, quando eu faço uso do verbo no modo imperativo. O verbo no modo imperativo, ele faz a concordância com você, não é isso? Você, faça você, vá você, chame você. E a concordância é feita sempre com a terceira pessoa do singular. É como se eu dissesse, ele faça, ele chame, mas a concordância é feita com o verbo você, com o pronome você. O que nós precisamos lembrar? O você, ele tem o mesmo sentido que o tu. O tu, ele é a linguagem culta, o você é a linguagem coloquial. Entretanto, na hora de fazer a concordância com o verbo no modo imperativo, a concordância é feita como se nós estivéssemos usando a terceira pessoa do singular. Então, a pergunta é, a concordância dos verbos no modo imperativo está adequada? Sim. Por quê? Todos os verbos estão concordando com o sujeito das frases, que é você. Certinho, sétimos anos? Então, todos os verbos estão concordando com o sujeito das frases, que é uma espécie de sujeito oculto, você. Perguntinhas até aqui? Dúvidas? Tudo ok? Continuando, então. Estão me ouvindo bem, tranquilamente? Ok. Próxima questão é a questão de número 6.
que diz assim: leia as frases a seguir e assinale a alternativa no que diz respeito à concordância verbal. Um banho de 5 minutos já são suficiente. O mesmo valem para quem faz a barba. Primeira questão que a gente vai analisar é com relação à concordância, se está certo ou errado. Um banho de 5 minutos já são suficiente. Opa, o nosso sujeito é um banho de 5 minutos. Tudo no singular. Qual é o núcleo do sujeito? Banho. Banho está no singular, então o verbo também deveria estar no singular. Então, um banho de 5 minutos já é suficiente. Primeira coisa que eu identifiquei é que a oração está errada. Entenderam por quê? O verbo deveria estar no singular, né? Concordando com a palavra banho que está no singular. Questão 2. O mesmo valem para quem faz a barba. O verbo valem, de valer, está concordando com o sujeito o mesmo. O mesmo. Sujeito no singular. Verbo também deveria estar no singular. Então, todas as duas orações encontram-se inadequadas com relação à concordância verbal. Então, na letra C, ele diz, nas duas frases, os verbos deveriam estar no singular. E aí, para quem quiser destacar, para poder estar estudando depois, o verbo aqui, ó, são, deveria estar no singular, porque ele concorda com a palavra banho. Então, só puxa uma setinha para você saber aí, ó, são, tem que concordar com a palavra banho. E faz, também deveria estar, valem também deveria estar no singular, porque está concordando com a palavra mesmo. A questão 7, nós respondemos na aula de ontem já. Eu chamei a atenção de vocês para o fato de que, quando eu tenho um sujeito composto, em que uma das pessoas identificadas ali é o pronome pessoal eu, o que aconteceu em todas, ó, minha irmã e eu, meu irmão e eu, minha mãe e eu, minha sobrinha e eu. Todas as 4 orações possuem um sujeito composto formado pela pessoa pronominal eu. A concordância é feita com o verbo na primeira pessoa do plural, identificando nós. Então, minha irmã e eu, nós fechamos. Meu irmão e eu, nós reaproveitamos. Minha mãe e eu, nós deixamos. Minha sobrinha e eu, nós economizamos. Então, essa questão já havia sido explicada e feita anteriormente. A questão 8 eu também já expliquei ontem. Expliquei e deixei para que vocês estivessem, né, fazendo aí as anotações e anotando como ficaria essa resposta. Que regra de concordância foi aplicada nas frases a seguir? Então, eu tenho o vizinho e seu irmão varrem a calçada e o quintal para deixá-los limpos. Minha irmã e eu usamos bacias para lavar a louça. Então, a pergunta é, por que na primeira oração eu usei o verbo varrem no plural? Varrem, porque está concordando com o sujeito composto, o vizinho e seu irmão. Ok? Essa seria a explicação aí, ou essa é a explicação, né? Seria, está no passado, não é mais. Então, essa é a explicação para a frase 1. O verbo está no plural, varrem, concordando com o sujeito composto, o vizinho e seu irmão. E a frase 2, minha irmã e eu usamos. A concordância do verbo usamos é feita na primeira pessoa do plural, que seria o nós, porque nós temos um sujeito composto formado pela forma pronominal eu. Ou você poderia apenas dizer que o verbo está no plural, na primeira pessoa do plural, usamos, concordando com minha irmã e eu, que pode ser substituído pelo pronome nós. Qualquer uma das duas estaria correta. Perguntas até aí? Fiquem atentos a essas explicações, porque a partir de agora a gente vai começar a justificar por que o verbo está no singular, por que está no plural, qual é a concordância feita, qual é o elemento que está sendo utilizado para fazer a concordância. Então, vocês precisam estar atentos a isso aí, principalmente esse tipo de explicação que nós fizemos na questão 8.
Dúvidas? Repetir alguma coisa para alguém ou podemos continuar? Ok? Beleza. Dando continuidade aí, então, questão 9. As frases a seguir, leia as frases a seguir e reescreva-as de modo que fiquem com um sujeito composto. Quando a gente fala de sujeito composto, significa que eu estarei atenta ao verbo. Por exemplo, Carla leu o livro. Carla é um sujeito simples, o verbo está no singular. Leu porque concorda com Carla. Como que eu transformo essa oração em sujeito composto? Carla e Esther leram o livro. Então, eu coloquei o verbo no plural, leram, porque está concordando com o sujeito composto, Carla e Esther. A partir dessa ideia, a questão diz o seguinte: nós vamos acrescentar mais um sujeito a essas orações, certo? Então, vamos lá. Letra A. Eu controlo o tempo no chuveiro para poupar energia. Sujeito, eu, está concordando com o verbo controlar. Então, sujeito no singular, verbo no singular. Uma sugestão: minha irmã e eu controlamos o tempo no chuveiro. Minha família e eu. Só quero chamar a atenção de vocês para quando forem fazer esse tipo de escrita, lembrar que quando nós colocamos fulano e eu, sempre colocamos a outra pessoa na frente, tá? Eu não digo assim, eu e Esther iremos à festa. Eu digo Esther e eu. Sempre eu coloco a outra pessoa na frente. Certinho, gente? Lembrar isso aí. Eu e outra pessoa, a outra pessoa sempre vai primeiro. Ele fecha o registro enquanto se ensaboa no chuveiro. Uma opção, ele e eu fechamos o registro. Seus filhos e ele fecham o registro. Aí depende de como você vai colocar, né? Ele e eu, seus filhos e ele, aí modifica o verbo, né? Eu e ele fechamos, desculpa, ele e eu fechamos, seus filhos e ele fecham. Não é uma questão, Esté, de enfatizar, não. Quando você diz assim, ele e eu, a substituição é feita pelo nós. Então, você não está enfatizando um mais do que o outro. É porque na gramática, por uma questão de cortesia, você deixa o outro na sua frente. Entendeu? Não é uma questão de enfatizar, não. Então, se vocês estiverem pensando assim, quando eu coloco minha irmã e eu, é porque eu estou dizendo que a minha irmã, nesse momento, é mais importante do que eu. Não, porque se você observar, minha irmã e eu, você junta tudo e substitui por nós. Então, a ênfase é dada às duas da mesma forma. A questão é simplesmente uma cortesia gramatical. O outro vai na frente. Então, o que aconteceu com o verbo nas duas orações? Se eu passei a ter um sujeito composto, o verbo foi para o plural. Essa é a lógica, não é isso? Sujeito composto pede, exige, ordena que o verbo vá para o plural. Ok até aqui? Respondi, Esté, sua dúvida, sua pergunta, certinho? Beleza. Questão 10. Uma questão bacana também para a gente estar observando como se faz a concordância. Ele ainda foi bonzinho nessa questão e indicou para a gente a pessoa gramatical que você vai utilizar para fazer a concordância. Então, complete as orações com os verbos indicados entre parênteses. Letra A. Ele pediu para usar o verbo diminuir na terceira pessoa do singular. Vale destacar que em todas as alternativas, nós temos o verbo no modo imperativo. Então, nós estaremos utilizando verbos com o sentido de dar uma ordem, uma indicação. Então, eu vou usar a terceira pessoa do singular, que é ele. Então, diminua o tempo no banho. Ok? Diminua ele, né? E aí, lembrar que o ele faz referência já ao você, né? Como se eu dissesse, diminua você o tempo no banho. Por isso que eu usei a terceira pessoa do singular. Na letra B, a primeira pessoa do plural, que é o nós. Então, economizemos energia, né? Que nós economizemos energia. Então, economizemos é a nossa concordância.
Na questão da letra C, ele pediu segunda pessoa do singular. A segunda pessoa do singular é o tu. Então, fecha tu. E lembrar que o tu é o nosso você. E que a concordância é feita da mesma forma que a terceira pessoa. Lembram disso que eu chamei a atenção? A segunda pessoa e a terceira possuem a mesma concordância. Então, fecha você a torneira. E a letra D, terceira pessoa do plural, que nós utilizamos aí para fazer referência a eles ou elas. Então, ajudem o planeta. Né? Que eles ajudem o planeta. Ok? Certinho, pessoal? Todas as 4 alternativas aqui pediu para usarmos o verbo no imperativo, então é só prestar atenção porque as pessoas pronominais já estavam indicadas aqui. Questão 11. A questão 11 diz o seguinte: os verbos concordam em número e pessoa com o sujeito. Caso o sujeito seja alterado, o que acontece com o verbo? A gente sabe que se o sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Se eu altero o sujeito, ou seja, passo o sujeito para o plural, o verbo também vai para o plural. Reescreva as frases alterando o sujeito e fazendo as devidas adequações. Então, nós vamos passar o sujeito no plural, para o plural, ou modificando aí o sujeito. Na letra A eu tenho, gastei 120 litros de água lavando louça durante 15 minutos. Aqui eu tenho uma espécie de sujeito oculto, é como se eu dissesse, eu gastei. E aí eu quero modificar esse sujeito. Ao invés de eu, que é o sujeito, eu vou usar nós no plural. Então, ficaria como? Nós gastamos 120 litros de água. Eu não quis colocar nós, professora. Eu posso colocar ele? Ele gastou 20 litros de água. Opa, agora eu já observei outra coisa. Eu não mudei só a ideia de sujeitos no plural e sujeito no singular. Eu também mudei a pessoa gramatical. Estão entendendo que nós temos 2 possibilidades para resolver essa questão? Você pode alterar a ideia de sujeito simples, sujeito no singular e sujeito no plural, né? Eu gastei, nós gastamos. Como você também pode alterar a pessoa pronominal. Ele gastou, vós gastastes, eles gastaram. Então, fica a critério de vocês como vocês farão a substituição. Minha irmã gastou 40 litros. Eu gastei 40 litros. Nós gastamos 40 litros. Eles gastaram 40 litros. Minha mãe gastou 280 litros. Meu vizinho e minha mãe gastaram. Eu gastei. Nós gastamos. Na letra D, nós gastamos 12 litros. Eu gastei. Tu gastas, ele gastou, vós gastastes. Então, voltando à perguntinha lá em cima do título. Os verbos concordam em número e pessoa com o sujeito. Caso o sujeito seja alterado, o que acontece com o verbo? O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Quero que vocês puxem uma setinha, passem o marca-texto nessa pergunta que está lá em cima no título e respondam na frente. A pergunta é, caso o sujeito seja alterado, o que acontece com o verbo? Passa o marca-texto nessa pergunta, puxem uma setinha e respondam. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Ok? Podemos continuar, pessoal? Certo? Sétimos anos? Ok. Obrigada, Yasmin. Continuando, então.
Nós temos, a partir de agora, um textinho que será usado para responder algumas questões. O que pode acontecer com a Antártica se o oceano esquentar 1 grau Celsius? Eu não vou ler o texto para nós ganharmos tempo. E a primeira e a segunda perguntinha, que são as questões 12 e 13, são questões de interpretação. Então, a gente vai fazer um pouquinho mais rápido para que nós possamos analisar melhor as questões de concordância. Então, a questão 12 diz assim: do que trata o texto? O texto explica as consequências para a Antártica caso o oceano venha a esquentar 1 grau Celsius. Essa informação estava já no título, né? O texto explica as consequências para a Antártica caso o oceano venha a esquentar 1 grau Celsius. Ok? De acordo com as características do texto, é possível dizer que se trata de uma reportagem. Não é crônica, porque nós não temos a opinião do autor, nós não temos a pessoalidade, não faz referência a nada que quer ser vendido ou utilizado, e não é uma ironia, um deboche, portanto, não é também uma charge, mas uma reportagem, um texto de caráter jornalístico. Questão 14. Leia as frases a seguir e corrija aquelas que apresentam erro de concordância. Apenas o aumento de 1 grão são suficiente para modificar profundamente certas espécies. Opa, errada a concordância. O aumento de 1 grau, eu li 1 grão, né, gente? Apenas o aumento de 1 grau é suficiente. Por que eu deveria usar o verbo aqui no singular? Porque eu tenho um sujeito no singular. Apenas o aumento de 1 grau é suficiente. Então, vocês já podem ir acertando aí, ó. Na 2, eu tenho, com 1 grau a mais, aumentaram a população de briozoários. Nossa, com 1 grau a mais, aumentou a população. Por que o verbo deve ficar no singular? Porque está concordando com a palavra população. População, mesmo identificando muitas pessoas, é uma palavra no singular. É um caso de sujeito coletivo, não é isso? Multidão. Multidão também dá a ideia de muitas pessoas, mas a palavra multidão está no singular. Então, aumentou a população. Então, o verbo também deveria estar no singular. Na questão 3, na Antártica, em março, a quantidade de alimento disponível e a temperatura diminuem. Correto. Nós temos sujeito composto, quantidade de alimento e temperatura, concordando com o verbo no plural. Diminuem. Então, as questões 1 e 2 estão erradas, porque o verbo deveria estar no singular, concordando com o sujeito no singular. Ok? Questão 15. Preencha as lacunas das orações a seguir, empregando adequadamente o verbo entre parênteses. Vou fazer um pouquinho mais rápido para dar tempo, tá? Nem eu, nem você podemos contestar. Eu usei a forma verbal podemos porque está concordando com o sujeito nós, né? Nem eu, nem você, nós. Nem a Antártica, nem o Ártico estão concordando com eles estão. Opa, eu tenho que observar outro detalhe. Na letra A, eu tenho sujeito composto unidos pelo nem. Então, eu não tenho ideia de exclusão. Por isso, o verbo foi para o plural. Nem eu, nem você. Não estou excluindo ninguém. Então, verbo no plural. Nem a Antártica, nem o Ártico. Também não excluí ninguém. Estão. Forma no plural. Os cientistas ou os pesquisadores planejam. Usei no plural porque não estou excluindo ninguém. Qualquer um dos dois pode reproduzir o experimento. Todo conhecimento, toda tecnologia deve se voltar. Agora eu dei uma pausa, como se eu estivesse definindo ou um ou outro. Portanto, o verbo ficou no singular. Então, os 3 primeiros no plural e o último no singular. Ok? E a última questão, para que possamos finalizar, a questão 16, diz assim: porque nas frases a seguir a forma verbal em destaque está no plural? Nem eu nem você contestamos, os cientistas ou os professores confirmaram. E aí nós vamos observar que as formas verbais encontram-se no plural, porque o sujeito composto não dá ideia de exclusão. Então, o sujeito composto, que possui a
A preposição ou não dá, a preposição não, perdão, a conjunção ou não dá ideia de exclusão. Ok, pessoal? Perguntas, dúvidas? Então, aguardem um momentinho, estarei encerrando a aula e já vou falar com vocês. Um momentinho.